Suzy, a gente não te ouve, tá? Eu acho que você deve estar com algum problema no seu microfone ou a conexão, a gente não está te ouvindo. Mas a Lai já está começando a falar da Suzy, que é um dos temas, a poesia da Suzy é um dos temas do seu trabalho, tanto de tradução como também de visita frequente. A Lai também é poeta, a Lai também é cantora, a Lai é uma multifacetária aí no que se refere ao mundo hispânico e ao mundo da expressão cultural aqui no Brasil, desse mundo hispânico, e também das suas reverberações no que são todos os assuntos em comum do Brasil com essa literatura tão rica, né? Ela tem se dedicado bastante à literatura paraguaia, mas deixa eu apresentá-la formalmente, vamos lá. A Lai Garcia Diniz é doutora em literatura espanhola e hispano-americana pela Universidade de São Paulo, e ela foi docente de graduação em letras espanhol e atuou também em 2 programas de pós-graduação, no de literatura e também de estudos de tradução da Federal de Santa Catarina. Agora ela está retirada desse seu trabalho na Federal de Santa Catarina, e entre 2011 e 2015 ela foi professora visitante sênior da UNILA. E aí na UNILA ela atuou no programa interdisciplinar de estudos latino-americanos e criou o curso de Letras, Artes e Mediação Cultural. Ela tem dedicado parte da sua trajetória acadêmica aos estudos da literatura e interculturalidade Brasil-Paraguai. Orientou mais de 4 dezenas, atenção, de pesquisadores do mestrado e doutorado, além de participar de diversas bancas e ser cofundadora da revista eletrônica Sures e sócio-fundadora da ABH, Associação Brasileira de Hispanistas. É, atualmente, professora visitante sênior do programa de pós-graduação em literatura da UniOeste, no campus de Cascavel, é isso, né? No campus de Cascavel, olha, ela não para por aí, não, hein? E ela ainda está atuando, orientando estudantes, 4, se não me engano, né? E participa de estudos de performance, oralidades, né? E ela fundou o NELOL, que é o Núcleo de Estudos de Literatura e Oralidades e Outras Linguagens da Universidade Federal de Santa Catarina. E com estudantes de pós-graduação nessa universidade, ela traduziu 8 contos do Roa Bastos, né, que foram publicados em Contos que Cantam, em 2010. E também publicou o Sarau Virtual, em que se propõe uma poética sudaca, que ela pode falar depois para vocês sobre o assunto, né? São várias as suas publicações acadêmicas, entre as quais cabe citar a tradução quadrilingue 2x4 da poeta que está aqui, a Suzy Delgado, né? E será publicada também uma pesquisa sobre documentos da Guerra do Paraguai, é isso, né, Alai? E acaba... opa! E acaba de sair a publicação... Oi? Já saiu. Já estou atrasada, olha aí, vocês estão vendo? Já está aí, ó. Acaba de sair, eu estou falando que essa mulher não para, ó, acaba de sair, e também este mês saiu uma outra publicação sua, né, na revista Telos, sobre o Bartolomeu Meliá, que é... o título é Meliá na pele da performance, em atrito e na poética do descaminho. Eu esqueci de alguma coisa lá, se eu esqueci, aí no meio você vai falando, porque é tanta coisa, eu procurei resumir, né, o trabalho exaustivo que a Lai tem realizado ao longo desses anos, né, e no presente, ela continua exaustivamente, né, publicando e realizando suas pesquisas. Não é isso, Alai? É isso, sim. Eu acho que você falou muita coisa, e eu acho que cada tempo é aquele que a gente está pensando no presente.
portanto, eu acho que não precisa falar de todas as. Espera um pouquinho, que seu microfone agora apagou um pouquinho. Tá. Aí, ó, pode falar. Eu também tive várias publicações com outros colegas meus, tanto Diana Araújo Pereira, da UNILA, como a Lourdes Kaminski Alves, da Universidade do Oeste do Paraná, né, onde eu estou atualmente. Então, são textos que a gente organiza e várias pessoas publicam capítulos, né? E, portanto, acho que não cabe a gente falar de todos, o importante é continuar pensando, não acha? Eu acho Opa! Pensando e trazendo pensamento aqui para compartilhar, para a gente também claro, conseguir pensar junto, tá né? certo, isso mesmo. Então, eu penso em falar hoje um pouco sobre a cultura paraguaia, a literatura paraguaia, a partir de um ponto de vista talvez um pouco né, que não é muito o comum, né? É muito comum, que é a partir do que eu já escrevi, um pouco, né, do que eu penso, de partes dessas minhas pesquisas. Então, eu extraí de um artigo que está online essa visão, é um texto que saiu, na verdade, em português, né? Mas como a proposta da Romilda, La Cultura Paraguaia vista desde o Brasil, mas eu estou extraindo principalmente desse artigo, né? Há algumas questões que eu acho interessante apontar, porque eu não tenho digamos, essa preocupação historiográfica, né, panorâmica, não, realmente, quando trabalhava na Universidade Federal de Santa Catarina, que foi digamos, na verdade, nós tínhamos que trabalhar com vários outros países, então não houve um curso específico sobre o Paraguai. O que eu tinha era uma pesquisa sobre Roa Bastos, né, pelo CNPq, e a partir daí eu fui adentrando um pouco mais na literatura paraguaia, a partir dos eventos que eu costumava fazer, e que nós tivemos um último agora, virtual, que foi em 2021, né? Não foi presencial, mas que seria o 10º Roa Bastos, né? Congresso Internacional Roa Bastos. Então, eu queria dizer que a gente podia começar por aí, falando um pouquinho desse trabalho, que é parte da visão que eu tinha sobre Roa Bastos, né? Trabalhando com vários tipos de, digamos, objetos, né? E eu chamei esse trabalho de renarrar a fronteira, a atualidade de Roa Bastos. Então, aqui pensando que Roa Bastos é um autor que nasce em 1917, portanto, no mesmo ano da Revolução Russa, né? E nos deixa em 2005, né? Infelizmente, mas deixou também uma grande possibilidade de pensarmos o que seria essa fronteira, essa tríplice fronteira, ou essa ideia de estarmos separados e, ao mesmo tempo, a necessidade desse encontro, né, entre esses países. Eu acho que a grande lição que nós temos, não só da atitude do Roa Bastos, como também de sua própria escritura, né, e não só nas escrituras, mas também em roteiros, em outros materiais e suportes, justamente a partir dessa epígrafe do Alfredo Bose, que nós podemos pensar, né? É uma epígrafe só do artigo, mas eu acho que ele, de alguma forma, avança em algumas questões que até hoje nos colocam à prova, né?
a possibilidade de enraizar no passado a experiência atual de um grupo se perfaz pelas mediações simbólicas. É o gesto, o canto, a dança, o rito, a oração, a fala que invoca, vínculo do presente com o outrora tornado agora, laço da comunidade com as forças que a criaram em outro tempo e que sustém a sua identidade. Então, vejam que essa discussão nos ajuda a pensar a literatura a partir mesmo de uma visão da cultura, né? Da cultura, não exatamente a partir de uma questão que o pessoal que se coloca normalmente, tradicionalmente, que é a ideia da autonomia, né? A ideia da literatura como algo autônomo. Eu prefiro pensar a literatura a partir desse viés que amplia o horizonte, não só a partir do papel ou da escritura em si, da arte verbal, mas amplia isso a partir de outros suportes. Acho que Roa Bastos, a compreensão da sua obra, nos convida a pensar em outros tipos de atuação, né, que extrapola a questão da arte verbal ou da questão mercadológica ou de uma publicação, né, aquilo que a maioria dos escritores, em geral, se preocupam, mas eu acho que é importante, do ponto de vista de onde nós estamos, do chão que a gente pisa, pensar também nas oralidades, nas performances, naquilo que a Diana Taylor chama também de repertórios. Os repertórios são importantes, não apenas aquilo que está numa linha editorial, numa linha de mercado, ou do que nós chamamos em inglês de mainstreaming, né? A cultura, ela tem um polissistema, e pensar nisso nos ajuda a tornar os seres humanos que vivem conosco, de alguma forma, de forma igualitária, né? Horizontal. Então, eu acho que aí nós extrapolamos um pouco a visão do que se conhece por literatura apenas como escritura, e lembramos eu estou aqui olhando o livro do Manuel Bandeira, né, que na década de 50 fala sobre, na sua história, que a literatura é a arte verbal, seja falada ou escrita. É um velho tema, uma velha definição que nos ajuda a pensar, né, a literatura a partir dessa visão mais ampla. Tá? Então, acho que podemos continuar aí o PowerPoint. Então, justamente, pensando que nós estamos vivendo a globalização agora, depois de 2020, né, justamente com as diferentes mediações e suportes, né, a partir dos meios eletrônicos e digitais. Mais do que nunca, né, a virtualidade, a rede, sugere novas concepções da relação humana, aquela ausência viva. O que nós estamos vivendo agora, exatamente, né, a partir da tecnologia, vocês têm a impressão de que estou perto, né? A minha voz, a minha imagem, que é apenas uma tela, né, traz essa ausência viva. Nesse contexto, a presença do corpo e da voz adquirem novos sentidos e percepções, criando um suporte que escava leituras e faz prosperar gêneros literários através do domínio da oralidade como escritura e da escritura como oralidade. Então, esses elementos que eu estou trazendo não fazem parte apenas da literatura de Roa Bastos, nem isto significa uma visão da literatura que se estabelece a partir do chamado da nova novela, ou nova novela latino-americana, né, final da década de 50 a 70, 80,
em que nós tivemos todo esse boom, né, chamado a explosão da literatura latino-americana em relação às editoriais europeias ou americanas. Então, é importante que a gente pense que essa forma de pensar o que vivemos hoje tem a ver com diferentes suportes e mediações. Portanto, isso que me levou, por exemplo, a criar um curso de letras que era mais do que curso de letras, tanto que agora os próprios professores decidiram mudar digamos, o título, né, do curso, que era Letras, Artes e Mediação Cultural, atualmente é Mediação Cultural, Letras e Artes. Por quê? Porque na visão dos professores, dos novos professores da UNILA, esse curso ele tende a criar uma profissão, né? Essa profissão já existe em outros países, mas no Brasil ainda é uma grande conquista, né? A política pública, as relações com os refugiados, as relações com as culturas ancestrais, as relações com as culturas quilombolas, enfim, esses outros seres humanos que nem sempre são tratados de forma igualitária ou horizontal, exigem muitas vezes mediações. Então, essas mediações vão para esse campo, vão para o campo da promotoria, quando o caso é também os estrangeiros ou as pessoas que estão num país que não é exatamente o seu, enfim, nós vamos descobrindo a questão dos museus também, quando o museu começa a ser vivo e precisa pensar no que está ao redor, aqueles seres humanos que normalmente não costumam ir ao museu, porque o museu ainda tem essa ideia de que é um lugar que é típico da elite, portanto, uma pessoa comum, né, que às vezes passa na frente, não entra, porque há instituições que não são vistas como parte do seu cotidiano ou dos seus hábitos, né? Eu estive com ela não é professora, ela é uma funcionária da Pinacoteca de São Paulo, há uma semana atrás, e ela contava que atualmente a Pinacoteca tem um trabalho com as pessoas da Cracolândia. Por quê? Porque saindo do museu você se dá, né? Você tem essa visão, ou seja, as pessoas que estão lá vivendo na rua, né, sem teto, e com outros tipos com uma vida completamente fora, né, do que nós pensamos que seria uma vida, digamos, normal, né, para um ser humano hoje. E existe essa preocupação educacional de trazer também, a partir de assistentes sociais e todo um trabalho que se faz com bastante coordenação, né, interna e externa, também trazer essas pessoas para vivenciar o museu. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão que hoje nos faz pensar de forma, né, diferente em relação não só à literatura como à cultura. Mas já falei muito, vamos lá. Augusto Roa Bastos, né? Eu tirei essa ideia do livro El Fiscal, La Humanidad Entera Vive en Exílio. Ele pensou isso em 1993. É claro que isso é um pensamento de um determinado personagem, né, que não está no Paraguai, está na Félix, que está na Europa, né, e ele vai voltar para o Paraguai, e ele, em uma dessas suas reflexões, ele diz isso, né? La humanidad inteira vive no exílio, desde que já não existem territórios pátrios. Então, aí nós temos uma visão que também nos coloca cada vez mais nesse nosso tempo. Embora o livro seja de 93, nós temos hoje que pensar, né, nessas questões do que é
o território e do que são as memórias e o que é esse exílio, né? Esse êxodo, praticamente, que nós vivemos, nós conhecemos a partir dessa guerra da Ucrânia, por exemplo, né? Essa debandada necessária das mulheres, né, desse país, e vamos vivendo isso como se fosse algo normal, nada é normal, mas eu queria trazer à baila essa preocupação que o Roa Bastos tinha, não só porque ele foi um apátrida. Em 1982, ele perdeu o seu direito de cidadão paraguaio, né? E rapidamente a Espanha e depois a França, né, ofereceram digamos, a nacionalidade, né? Ele acabou sendo, então, de alguma forma, acolhido, né? Por duas vezes. E ao propor em seu texto Pancha Garmendia e Elissa Lynch, que na verdade, ele traz uma história, né, meio lendária entre as duas mulheres, que seriam, digamos, as mulheres, as paixões aí do Solano Lopes, ele faz um trabalho, digamos, que ele mesmo diz na sua sinopse argumental, que o texto pode ser uma obra teatral, pode ser uma ópera ou um filme. Então, ou então uma minissérie televisiva. De qualquer maneira, eu queria mostrar que ele mesmo já tem essa abertura em relação a qual é o gênero que ele está escrevendo, ou como essa história das duas mulheres aí do Solano Lopes, de alguma forma, elas poderiam estar abertas a encenações ou a rotações, ou, digamos, dramatizações, enfim, mesmo algum tipo de trabalho musical, como a ópera, né? Então, esse tipo de visão que ele traz é uma visão já bastante adiantada para a sua época, né? Então, eu queria mostrar esses elementos que me dão a chance de penetrar por outros objetos e suportes. Então, vejam bem, eu não estou falando da sequência normal, que seria, bom, como é que foi a biografia do Roa Bastos, né? Eu estou trazendo aquilo que me chama a atenção, porque o resto vocês vão encontrar, né, nas biografias, nas Wikipédia e vários outros lugares, espaços que vocês terão para estudar o Roa Bastos, mas, principalmente, eu digo a vocês que leiam Roa Bastos, né? Ou que conheçam outras experiências, como as fílmicas, né? Já que ele foi um grande roteirista também, nós vamos falar disso. Augusto Roa Bastos, já falei, né, que ele foi expatriado em 1982, e ele diz algo que já significa uma nova visão daquilo que ele mesmo fez como um dos novos romancistas latino-americanos, né? Foi também a Cuba, fez toda a discussão com diferentes escritores, entrou com Gabriel Garcia Marques, ele também pensou no seu, digamos, o ditador do Paraguai para escrever a sua obra-prima, que foi o Joel Supremo, né, em 1974, mas ele chega a essa conclusão, né, que o novo romance latino-americano, esse movimento que houve exatamente ao final da Guerra Fria, ali, né, por volta da Revolução Cubana, 1959, 60, houve essa reunião dos escritores latino-americanos que acabaram se propondo a pensar nos ditadores, a pensar em alguns temas que tinham a ver com a violência na América Latina. E ele foi um deles, mas ele diz algo importante, que
aquele grupo pensava que a literatura salvaria a América Latina, mas Roa Bastos, mais ou menos na década de 60, diz que essa embriaguez idealista não se realizou. Então, nós vemos que também há fases diferenciadas de Roa Bastos, e isso nos move também a pensar que o escritor ele está sempre repensando, né, refletindo, e aqui nós temos a Suzy Delgado, que sabe muito bem o que é isso, né, Suzy? Pensar no que acontece, como isso vai influenciando o seu próprio trabalho, né? A Suzy tem um livro que eu acho maravilhoso, eu espero ainda fazer uma tradução, Suzy, não esqueci disso, né? Que é Desalma, que é justamente essa perda que todos nós sofremos a partir da pandemia, e ela tem um livro inteiro de poemas sobre esse tema. E não só, né? Porque ela tem também um poema que eu acho que é um poema épico. Antes dessa obra Desalma, ela tem um poema épico de mais ou menos, não sei, umas 10 páginas, que é Desalma, que começa, então, ela vai trazendo essa ideia já, primeiro com esse poema que eu chamo de poema épico, e depois épico, eu digo, da contemporaneidade. O que é a épica no contemporâneo? É uma épica carregada de apocalipse, né? E a Suzy consegue trazer isso para o leitor, né? E eu acho que é incrível, porque ela começa com o poema, agora ela escreveu uma obra inteira, que é a Desalma, né? Então, eu tenho Desalma de los Adioses, a obra, né? A obra completa, o título dela é Desalma de los Adioses, né? Mas o poema é só Desalma. Mas eu queria, então, continuar, né? Falar dessa ideia do Roa Bastos, que ele cita também João Guimarães Rosa, porque eu acho que nós que estamos no Paraguai ou no Brasil, nós precisamos pensar nessa questão que o João Guimarães Rosa acaba trazendo para Roa Bastos, né? Como decía el genial, isso é Roa Bastos falando, como decía el genial Guimarães Rosa, a quien conocí casualmente en un viaje en avión, cita él, ¿no? Somos como gemelos unidos por las espaldas, que nunca se miraron en el rostro uno del otro. La América hispánica y la lusitana, como dos hermanos pegados por las espaldas, que jamás se vieron ni se reconocieron. Atención a esa imagen que es terrible, terrible. E creo yo que, bom, falando em português, que este texto, né, que ele traz de um dos momentos em que ele esteve com Guimarães Rosa, é algo que, de alguma forma, me guia para escrever o livro que eu escrevi, né, que eu acho que vai repercutir justamente porque acho que eu não fui imparcial, eu não acredito muito nessa ideia da imparcialidade. Eu realmente coloco na capa os soldados que no final da guerra lutavam contra os brasileiros, digamos, brasileiros argentinos, os aliados, né? E uruguaios, né? Que estes eram, em Acostanhú, os inimigos de Brasil. Então, isso aí eu acho um absurdo, né? Fiz questão de colocar na capa, né? Porque é esta tensão que eu gostaria que os brasileiros tivessem, né? Essa tensão sobre o que foi essa guerra. É uma guerra que acabou, mas não se resolveu, né? É algo que provoca desencontro,
E o que nós precisamos fazer é justamente isso que o Roa Bastos coloca a partir da ideia do João Guimarães Rosa. Se nós não nos conhecemos, nós precisamos, né, nos conhecer, porque, na verdade, nós somos gêmeos, ele diz, né? É assim que ele se sente em relação ao Brasil, né? E é muito importante que nós também façamos o mesmo em relação aos paraguaios, né? E vejam vocês que não é apenas a guerra em si que merece a nossa preocupação, é o que existe após a guerra, né? Em relação às, digamos, às relações que se estabelecem entre os ditadores, por exemplo, né, a partir de 1964, e Stroessner, né, no Paraguai. Depois disso, a questão dos brasiguaios, né, essa penetração do agronegócio no Paraguai. O que nós temos em relação a isso é justamente uma devastação, uma invasão, e nós precisamos estar atentos. Não é porque nós somos desse lado, ou nós somos um dos gêmeos, né, o brasileiro, que a gente não pode pensar em relação a essas questões não resolvidas ainda e que precisa justamente do nosso encontro. Então, eu acho importante, nesse sentido, lembrar do Roa Bastos quando diz isso, e essa relação que nós temos que ter com as questões que aparecem hoje, na idade contemporânea, né? Nesse tempo, né? Nesse tempo em que nós estamos aqui vivos e percebemos as discriminações, as piadinhas e a visão completamente estapafúrdia que nós temos em relação à cultura paraguaia tão rica e que nós temos que aprender uns com os outros, né? Então, eu chamaria atenção para isso. Mas, bom, então, a questão da Guerra Grande, justamente, ela converte a fronteira em objeto de desencontro. Por isso que eu chamo a fronteira de a ideia da renarração da fronteira, né? Supõe recobrar o tema do encontro que Roa Bastos retoma ao longo de sua escritura e também como atitude divergente e versátil. Em 2005, nós estávamos criando uma Associação Brasileira de Hispanistas, que começou em 2000, no ano 2000, era o terceiro encontro, e eu, através de correspondência, consegui a presença, né? Nós teríamos em 2004, na verdade, a presença do Roa Bastos, ele seria o autor a ser homenageado, né? Digamos, faria a conferência inicial. Só que ele teve um problema, infelizmente, ele caiu, né? E teve um problema sério de coração, ele não pôde vir, e isso mesmo acabou levando à morte, né? Infelizmente, naquele momento em que nós fizemos, em 2004, este evento, ele enviou uma carta a todos nós, da Associação Brasileira de Hispanistas, mostrando o quanto era importante que nós fizéssemos as traduções, tanto do espanhol para o português, como do português para o espanhol. E eu chamo essa visão do Roa Bastos como uma atitude, né, que é simples, quer dizer, ele não podia vir, mas ele não deixou de nos informar sobre aquilo que ele pensava ser, o que ele falaria, né, para os professores e pesquisadores da associação. Então, eu digo agora, né, pensando que a UNILA, de alguma forma, representa uma recuperação dessa missão, né, de tornar possível a utopia do encontro, né, e o que eu vi hoje na UNILA mostra também que todo o entorno brasileiro ele acabou
de alguma maneira, comprometendo esta utopia que é a UNILA em relação aos latino-americanos, né? E por isso nós precisamos recuperar também essa UNILA, essa missão, né, de ser uma espécie de Mercosul cultural, né? A universidade, que é, na verdade, brasileira, né? Ela foi instalada a partir da visão que nós tínhamos naquela época de uma política cultural que reforçasse os laços com os nossos hermanos, com os nossos, digamos, vizinhos, né? E o espanhol aí conseguia ser uma língua necessária em vários estados. Nós tínhamos o espanhol e a universidade preocupada com o professor de espanhol, e que foi sendo, de alguma forma, transformado ao longo dessa caminhada. Se eu penso que a UNILA foi de 2010, e agora nós estamos em 2022, nós podemos dizer que muito daquelas ideias que fazia com que os professores que saíam das universidades logo encontrassem trabalho na escola pública, fosse na escola fundamental, fosse no ensino médio. Hoje nós temos uma espécie de como é que fala? Perda, né? Uma perda dessa possibilidade que vai minando os próprios cursos das universidades, né? Infelizmente, as universidades públicas. Então, eu chamaria atenção para isso, porque nós precisamos recuperar, sim, a missão que torna possível essa utopia de oferecer essa oportunidade de nos redimir da vergonha impetrada pelo império, né? Lá da guerra, né, que se internamente abafou revoltas republicanas e escravizou afrodescendentes, eliminou culturas ameríndias, reconheça um novo papel ao entregar os troféus de guerra, no caso da Guerra Grande, os troféus de guerra, os documentos coloniais, El Cañón Cristiano, né, para restabelecer novas relações com o Paraguai e outros países sul-americanos. Aproveito que nós estamos a 2 ou 3 dias das eleições, não para fazer, eu não vou dizer para vocês em quem votar, porque cada um aqui sabe muito bem a sua escolha, mas eu queria dizer que é um tempo nosso de repensar várias questões, né? Olha aí, então vamos lá, continuando. Então, renarrando as fronteiras do papel à tela ou do papel à voz, eu trouxe para vocês uma oportunidade da gente pensar em o que é a vingança, né? Essa ideia que está na letra do Lupicínio Rodrigues, né? E que foi o Roa Bastos que fez a tradução da letra, né? Eu gostaria que nós ouvíssemos, justamente agora, nesse momento, que a gente ouvisse essa tradução do Roa Bastos, para vocês pensarem que existe uma renarração do ritmo da melodia, né? Vamos escutar? Eu vou colocar, então, tá? Então, não sei se eu estou falando muito, Romilda. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Vamos lá, eu vou colocar, e se você não se importar, eu vou centrar justamente aqui onde está a letra. Tudo claro. bem? Ótimo. Melhor? Então tá. Obrigada. Me gustó tanto, tanto cuando me contaron que la vieron bebiendo y llorando en la mesa de un bar. Y que cuando mis viejos amigos por mí preguntaron, un sollozo apagó su voz, no la dejó hablar. Me gustó tanto, oh tanto cuando me contaron
que hasta tuve que hacer un esfuerzo por disimular. Se arrepiente y quizás el recuerdo sea su desespero. Ella debe estar bien consciente de lo que causó. Ella me hizo pasar tal vergüenza con un compañero, y la vergüenza es la herencia mayor que el viejo me dejó. Mientras yo tenga voz en el pecho no quiero más nada que clamar a los santos venganza, venganza, clamar. Ella debe rodar cual las piedras ruedan por las calles, sin tener un rincón en su vida para descansar. Me hizo pasar tal vergüenza con un compañero, y la vergüenza es la herencia mayor que el viejo me dejó. Mientras yo tenga voz en el pecho no quiero más nada que clamar a los santos venganza, venganza, clamar. Ella debe rodar cual las piedras ruedan por las calles, sin tener un rincón en su vida para descansar. Bom. E aí? Bueníssimo! Exatamente. Eu queria perguntar, se fosse possível, que ritmo vocês acham que é? É um tango, né? Não sei. É um tango, exatamente. Esse é um tango, mas em português, quer dizer, o Lupicínio Rodrigues, ele escreveu um samba-canção, um samba-canção de uma dor de cotovelo, né? Dor de cotovelo, você se lembra? A gente fazia ela está com dor de cotovelo ou ele está com dor de cotovelo. Quer dizer, a gente nem falava, a gente só fazia isso. Só fazia isso, não precisava nem falar. Né? Agora, vejam vocês que, ao transformar uma dor de cotovelo em um tango, né, não há somente a mudança, digamos, a mudança rítmica, ela fala mais alto do que a própria letra, porque a letra é machista, claro, né? Nós estamos aí vivendo os anos 50, né? Não sei exatamente qual é o ano, mas eu sei que é 50, e, portanto, nós temos ainda aquela visão, né, de que o homem determinava o começo, o meio e o fim das relações afetivas, né? E nós temos aí uma mulher que se rebelou, né? Na verdade é isso, ela se rebelou contra uma relação que não estava a contento, ou seja, ela não estava bem naquela relação, e isto significou a dor de cotovelo, ou seja, esse ciúme, né, essa inveja, ou esse desejo de se vingar do homem, né? E é muito interessante observar isso, porque eu até fiz o segundo, acho que se você passar isso aqui, bom, apesar de que eu não falei ainda, mas eu deixei a letra em espanhol, né? Porque essa é a tradução do Roa Bastos, né? Me gustou tanto, tanto, quando me contaram que la vieron bebiendo e llorando en la mesa de um bar.
e que quando mis viejos amigos por me perguntaram, sollozo atava su voz e não la deja hablar. Me gustou tanto, tanto quando me contaram, que hasta tuve que fazer esforço por disimular. Se arrepiente e quizás o recuerdo seja su desespero. Ella deve estar bem consciente de lo que causou. E ella me hizo passar tal vergüenza com companheiro e a vergüenza é a herência maior que ele bem me deixou. Acho que tem mais um pedaço, não tem? Isso. Mientras eu tenha voz en el pecho, não quero mais nada que clamar a los santos venganza e venganza, clamar. Pobre hombre. Ella debe rodar cual las piedras ruedan por las calles y sin tener un rincón en su vida para descansar. Y ella me hizo pasar tal vergüenza por un compañero y la vergüenza es la herencia mayor que el bien me dejó. Mientras se hacen pasar en el pecho, no quiero más nada que clamar a los santos, venganza y venganza, clamar. Ella debe rodar cual las piedras ruedan por las calles y sin tener un rincón en su vida para descansar. Enfim, realmente, se a gente compara as duas letras, esta letra é muito fiel à proposta do Lupicínio, ou seja, a ideia da dor de cotovelo cala muito forte aí, mas o que interessa a gente pensar é o seguinte, se nós temos aqui, assim, digamos, no imaginário, melhor, no imaginário latino, né, latino-americano, um pouco daquela ideia do Dom Juan espanhol, né, o homem, né, que seduz a diferentes mulheres, né, e ele é que trai, ele é que faz, nós temos aqui o oposto, né? Então, a gente também tem que entender que há mulheres, né, próprias poetas, que já tiveram esse trabalho, como a Alfonsina Storni, de se sentir Dom Juan, a mulher Dom Juan. Então, é muito interessante observar esse humor que as mulheres têm quando elas demonstram, né, que elas têm a autoridade para decidir também as relações, e não apenas o homem, que o homem tenha isso, né? É muito interessante observar, por exemplo, eu encontrei uma Nicki Nicole, que eu não a conhecia antes, argentina, que propõe, né, uma vingança, né? Então, é como se ela estivesse respondendo com um rock, né? É um rock, essa ideia dessa vingança. No te gusta, no te va a gustar, é uma banda, né? E ela canta uma música assim. Claro, eu acho que não precisa necessariamente a gente ouvir isso agora, mas é só para vocês pensarem o seguinte, eu não vou ficar arrasando com o Lupicínio Rodrigues, eu acho que as mulheres também têm, hoje, felizmente, nós temos todo o direito de revelar outra faceta, né, feminina, que não a da eterna débil, né, mulher frágil, que está sempre numa postura passiva, né, e que ela não determina as suas próprias relações, né? Eu queria só chamar a atenção para isso. Alay, você não quer que eu coloque aqui a música da... Eu acho que é uma espécie de resposta, mas não... Claro, sim, se você quiser, eu acho que se eu só tenho que tirar eu tenho que colocar o vídeo para que todos escutem, né? Não te vai gostar, é Nicki Nicole, né? Isso. Tá, só um minutinho que já... pauleira, hein? É rock pauleira. Tá, mas é legal, estou vendo aqui o vídeo. 2019. Olha, isso é muito interessante que você está falando, 2019, para você ver como isso fica no inconsciente. É uma tradição, Rio Grande do Sul, isso passa para o Paraguai, essas questões da fronteira e da música, não existe fronteira. E ela fica
na memória, porque o Lupicínio ele é escutado ainda hoje nessas regiões, né? Verdade. Se você entrar no YouTube e ver os vídeos das músicas do Lupicínio em espanhol, você vai ver gente de tudo quanto é lugar do mundo espanhol falar, isso minha mãe cantava, eu ouço até hoje, né? Isso é muito interessante, porque ainda segue no imaginário e a gente encontra o Rock 2019 fazendo menção a isso. Muito bem, muito bem. Mas vamos lá, vou colocar. A cara. Voy a brindar hoy en particular porque acá estás mirándome otra vez. Cuánta agresividad vi en esos ojos, pero hoy te vuelvo a encontrar y me las vas a pagar. No te dolió verme asustada. Voy a morderte la cara y ya espera que poco a poco te mueras. Y ahora que no pidas ayuda, nadie te va a escuchar, así que ni lo intentes. Todo ese dolor vuelve multiplicado por cada día sufrido, por cada recuerdo, por cada llanto. No te dolió verme asustada. Voy a morderte la cara y ya espera que poco a poco te mueras. Te metiste en mi razón, me hiciste creer que mi forma de vestir era una provocación. Nunca me dejaste ser, decidiste por mí y ahora estamos acá, vamos a ver qué decir. Hoy voy a matar tu mente suicida, podrida, vas a arrepentirte de lo que me hacía. Qué bueno tenerte de frente, quiero ver cómo pagas el precio lentamente. Iban a encontrarme tirada en algún lado, iban a decir ok, entonces qué le había pasado, qué habrá hecho, dónde estaba, cuándo fue que le pasó. Quizá todo esto ella misma lo provocó. Sabía lo que hacía, dónde iba y dónde estaba. ¿Te parece normal perseguirme en la madrugada? Esto es por mí y por todas. Quiero hacerte sentir lo que yo siento ahora. No te dolió verme asustada. Voy a morderte la cara y ya espera que poco a poco te mueras. E aí? Genial. 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 Ela queria, na verdade, ela queria uma sensibilidade da parte desse rei, né? Esse rei aí. Mas, bom, enfim, eu achei interessante pensar que eu não preciso responder. As mulheres fazem isso, as jovens já sabem como responder a isso, né? Bom, acho que a gente precisava voltar um pouquinho naquele... antes um pouquinho, aí, né? Porque eu falo um pouquinho aí, essa renarração das fronteiras que vai do papel à tela, né? Por quê? Porque Roa Bastos foi roteirista e professor da área de cinema
da Universidade de Mar del Plata, né? E deixa 10 roteiros com premiação, por exemplo, de um deles, Lacet, de 1961, que é digamos, um roteiro livre do que é o Hijo de Hombre, né? Que é ele escreveu em 1960. Né? Além disso, ele tem El Trueno entre las hojas, que foi o primeiro que ele escreveu, para o diretor Armando Bo, e criando, então, foi importante aí a sua relação com o Bo e outros diretores do movimento Novo Cinema da Argentina, né? Nessa época, 50, 60. E outros, como Alias Gardelito, em 63, La Boda, Castigo al Traidor, La Cosecha, Dom Segundo Sombra, em 69, Solana, em 65, El Senhor Presidente, Chunco e La Madre Maria. Então, é interessante porque não é um ou dois roteiros, ele realmente trabalhou como roteirista e também como foi professor, né? E aí eu trouxe, então, essas duas visões do Roa Bastos, porque ele nos ensina hoje a ver a literatura como algo mais amplo do que o suporte do livro, né? É nesse sentido que eu trouxe esse trabalho. Não sei se tem mais alguma coisa. Tá. Depois da Vingança, para fechar, eu queria falar um pouquinho desse texto, mas eu não sei se vai ser possível fazer isso virtual. Esse poema da 16, né, desse livro, Nhê Jovai, da Suzy Delgado, Nhê Jovai, na verdade, é a palavra em duo, né, em dupla, ou palavra em vários, digamos, em Guarani, e aqui eu coloquei a tradução para o português, mas, na verdade, o que a Suzy fez foi do Guarani para o espanhol. Mas o que eu queria é que a gente falasse junto, justamente para a ideia da palavra estar em coletivo, né? Então, eu falo uma frase, um verso, e depois eu vou falar em português, tá? O verso em Guarani e o verso em português. E vocês poderiam repetir, mas é um de cada vez, certo? Vamos fazer isso? Então, abram repetir todos... só em português ou repetir também em Guarani? Também em Guarani. Vai ser um desafio, a gente tenta. Todo mundo, vamos abrir o microfone aí e tentar repetir. Isso. A ideia é a seguinte, eu falo primeiro, depois vocês todos, para ter um ritmo, né? Tá? E a Suzy vai me desculpar de tentar falar em Guarani. Mas eu já fiz isso antes, então eu não tenho muito problema, tá? Então, vamos começar. A ver si les entiendo bien, porque me sigue saliendo con mucho zumbido. Ya. A ver si entendí bien. Claro. ¿Me estás invitando, Elay, a que yo lea la parte en guaraní? Pode ser. Eu não tinha pensado, mas seria ótimo. Você lê uma só, um verso. Aí nós repetimos o verso em Guarani. Depois eu leio em português e todo mundo repete em português. Pode ser? Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Vamos ver. ¿Me indican cuándo empezamos? Já. Va en gururú. Nda em gururu. Algo que murmura. Algo que murmura. Va sururu. Algo que resvala. Algo que resvala. Va sororó. Sororó. Algo que jorra. Algo que jorra. Va chororó. Chororó. Algo que derrama. Algo que derrama. Va charará. Algo que ronca.
algo que ronca. Baepyambu, Baepuambu, algo que bufa. Algo que bufa. Baeparará, Baeparará, algo que soa. Algo que soa. Baeguarará, Baeguilili, Baeguilili. se me pasó, Baeguilili, Baeguilili, algo que goteja. Algo que goteja. Baeguarará, Baeguarará, algo que transborda. algo que transborda. Baeconoró, Baecororó, algo em catarata. Algo em catarata. Baesununu, Baesununu, algo como um trovão. Algo como um trovão. Algu, Algo. Aivu. Aivu. Muito interessante a experiência, muito interessante, muito bom, muito bom. Eu queria só dizer para vocês que, para mim, a Suzy, ela nunca, claro, a gente nunca discutiu isso, mas, para mim, é a própria catarata. Todos os movimentos relativos à água, de diferentes maneiras. Então, é o melhor poema que eu já ouvi, né, que eu vejo as cataratas do Iguaçu. Não sei se ela pensou nisso, mas é todo tipo digamos, de especificidade que a água tem, né? Ela pode ser tudo isso, né? E, portanto, o aibu é a palavra, né? É o ruído, né? É o ruído das águas, né? Pode ser assim, como pode ser também pensando como palavra. Não sei se a Suzy concorda, mas ela pode falar melhor do que eu. É isso. muchas gracias, antes que nada, por rescatar este fragmento de un libro que para mí es muy caro en mis afectos. Y sí, creo que tu interpretación es correcta y es muy sensible. Y también es la catarata de la propia palabra, es la catarata de la misma palabra. É isso da palavra. Tudo que pode ser a palavra, né? É a polissemia, né? Tudo mais, tá certo. Eu acho que era isso, então. Terminaríamos aqui. Ai, muito obrigada. Enquanto vocês estavam falando aí da questão desse poema, da catarata, muito além do que é a Catarata do Iguaçu, eu lembrei das Sete Quedas. Claro, é verdade. Né? Então, porque, assim, eu não tive a oportunidade de estar lá, eu era muito pequena, mas meu irmão foi, e ele tirou fotos, e eram pequenas, né? Pequenas, aí elas iam ficando grandes, né? Então parece isso daí, né? Esse murmúrio, começa com um murmúrio, um resvalo, um jorrar, um derramar, e vai, né? Ficando grande como a catarata. Exato. Então eu lembrei dessas imagens, né? E esse ruído é muito interessante, esse ruído que proporciona a língua, aqui parece, Guarani parece exatamente esse ruído da água, esse ruído não, essa musicalidade da água. Muito bem. Essa musicalidade da água. Muito bem. Bom, eu vou perguntar, alguém tem perguntas, quer colocar alguma coisa, como eu já entrei aqui para falar, quer colocar alguma coisa, porque eu tenho aqui várias questões, e, primeiramente, eu deixo em aberto aí se alguém quer colocar alguma questão, ou quer falar de alguma experiência com relação a tudo o que a Laia acaba de nos brindar, né? Não? Laia, eu vou começar, então, com a minha primeira pergunta, enquanto o pessoal está meio tímido. Então, vamos lá.
no começo, primeiramente, eu vou perguntar de onde é esse fragmento do Roa Bastos que ele cita o Guimarães Rosa, só para eu ter ele aqui presente. Você tem presente de onde é essa citação do Roa Bastos? Está nesse meu artigo. Agora eu precisaria... Tá bom, depois a gente vê, então. Isso, eu acho que foi numa reflexão dele sobre essa nova novela latino-americana que eu tenho aqui. Quando você cita o Bose, né, e aí você falou, olha, eu tenho o Manuel Bandeira aqui do lado, né, o Manuel Bandeira, nessa época, ele era também professor da Universidade Federal Fluminense de Literatura Latino-Americana, né? Isso, é o livro dele, Noções da História das Literaturas, esse livrinho aqui. Tá? Perfeito. Então, isso é muito importante resgatar, porque poucas são as pessoas que sabem, né, desse fluir entre os escritores, né, e muito também o estudo da literatura, como é o caso da Cecília Meirelles, da Clarice Lispector. A Cecília Meirelles, inclusive, travou muito contato com várias das poetas desse universo, né, tanto do Uruguai quanto do Paraguai, e também o Manuel Bandeira, né. E quando você cita, para mim foi assim uma imagem extremamente forte, essas palavras do Roa Bastos com o Guimarães Rosa, e também com relação à nova novela latino-americana do Boom, né? Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, que é a seguinte, você não acha que, em alguma medida, o Roa Bastos não estava um pouco equivocado? Porque, afinal de contas, muito do que a gente sabe da história está presente na literatura. Porque, nessa época, a história ela foi sequestrada, né? E foi contada totalmente deturpada por esses que estavam no poder. Então, de uma certa forma, não é equivocado esse pensamento, não é desesperançoso em lugar de equivocado? Eu acho que tem a ver com a época que ele estava vivendo mesmo, né? Eu acho que, nesse sentido, eu acho que cada movimento, essa ideia de movimento já é, por si só, algo que é passageiro, é efêmero, né? E aí, quando ele diz, né, a literatura salvará, né, era essa a visão, eu acho que tem um lado utópico nisso, mas eu não sei se a gente pode dizer que é um equívoco. Eu acho que eu falei que ele chega a essa visão porque é uma visão realista, né? Ele está vivendo um momento em que ele vira apátrida, ele tem que ficar fora, ele foi para o Paraguai para batizar o filho dele como paraguaio, e teve esse tipo de problema, né? Essa expulsão, que foi a perda da sua nacionalidade. Então, acho que isso foi muito forte para ele, né? E talvez isso se compreenda. Eu quis mostrar, talvez, essa ideia de que não é um movimento em si que salva, né? Não é a literatura que pode salvar, principalmente se você pensar que a literatura é algo de elite. Por que eu falo isso? Eu estou dizendo, nós vivemos isso no Brasil pelo preço dos livros. Quem é que pode comprar realmente, criar uma estante, fazer e tal? Nem nós, nem os professores podemos comprar tudo que a gente gostaria de ter, né? Eu acho que isso não acontece em todos os países latino-americanos, eu sei, mas eu vejo que no Brasil não existe nunca essa ideia de que o livro é parte da educação, né? É sempre algo que vira algo assim de elite e não exatamente aquilo que seria uma espécie de democracia que alguns países trazem, que é uma política pública de tornar o livro barato, né? É o caso da Colômbia, por exemplo, é o caso de alguns países latino-americanos, eu não sei se no Paraguai como é que é, mas nós não temos nenhum tipo de auxílio para que as pessoas possam ter mais livros, não existe isso, é o contrário, tanto que o
o Paulo Guedes, ele colocou claramente que ele achava que o livro era algo de luxo. Ele podia, né, taxar, porque era algo de luxo. Como? Então, nós temos esse tipo de visão. Mas eu concordo com você, que acho que talvez a forma como eu falei foi muito drástica. Não foi a forma como você falou, não. É assim, eu entendo o momento histórico, né? E entendo que hoje, né, a gente vai ler exatamente a literatura para entender esse momento histórico, né? Porque a forma de contar a história, o narrador histórico desse momento é um narrador enviesado. Tanto que a gente tem que recorrer à narrativa de ficção para entender a narrativa, de fato, a história. O imaginário, está certo. O imaginário, exatamente, porque ele não nos permite, porque ele está colonizando o pensamento nessa época. É verdade. Né? E por isso que eu falei, eu entendo a posição dele, mas é como a posição do Walter Benjamin, né? Quando ele chega naquele momento da Segunda Guerra Mundial, que ele está fugindo, ele decreta praticamente a morte do romance. Exato. Né? Por causa das formas de narrar, porque se está matando ali justamente o imaginário, né? A partir do momento de que as trincheiras são outras, né? Isso mesmo. Acho que você tem razão, sim. A forma como se coloca pode ser um pouco chocante, assim, né? Tá certo. Sim. A gente está querendo provar justamente, né? Esse meu livro é o seguinte, olha, os imaginários aqui em conflito falam de uma guerra que ainda não se resolveu. Exatamente. Por quê? Porque é exatamente uma guerra discursiva mais refinada, e por isso que ela ainda não está resolvida nesse campo de construção cultural. Né? E a construção, isso que você falou, por isso que eu também me propus a montar esse projeto, que é a desconstrução desses discursos que, ao longo da história, acabam destruindo as relações, né? Destruindo a possibilidade de relações humanas como povos que se conhecem pacificamente, se respeitam e a partir da sua cultura, entende uma outra forma de pensar, uma outra forma de se expressar, né? E enriquece, assim, a sua vida entendendo o outro. Então, tudo isso foi dilacerado por esses confrontos, mais que corporais, continuam atualmente discursivamente. Né? Começa nessa época discursivamente e continuam até hoje e criam essas barreiras, né? Como nas palavras tanto do Rua Bastos como também do Guimarães Rosas, esses gênios que estão de costas siameses, né? Que estão de costas, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais também sobre essa visão da UNILA, né? De mudar a caracterização desse curso, né? Porque enquanto você estava falando, eu me lembrei quando eu era criança, em que eu sempre estudei em escola pública, né? Em que a escola nos levou ao Teatro Municipal de São Paulo. O Teatro Municipal de São Paulo é uma joia em São Paulo, porque foi construído pelos barões do café. Então, ela tem todos os símbolos da riqueza do estado de São Paulo plasmado na sua construção e concepção de casa para receber essa elite que ia aos grandes teatros da Europa, né? E aí ela queria aqui também um espaço em que os europeus viessem para apresentação, né, para eles, para essa elite, né? Então, assim, eu como uma pessoa da periferia, filha de imigrantes, né, eu não me via nesse espaço, e a escola me levou a esse espaço, né, e aí eu me senti representada naquele espaço, porque eu vi toda aquela cultura, e meus pais trabalharam no campo, né, e eu me vi nisso daí, nesse espaço. Quando você fala disso, né, eu tenho feito, antes da pandemia, eu buscava levar os alunos daqui de Campinas para conhecer. Né? Então, eu marcava um horário lá para eles conhecerem e fazer uma visita guiada. E muitos deles
achavam que aquele espaço não lhe pertencia também. Eu estou falando de aluno universitário de uma das melhores universidades do país, a segunda melhor, se não a primeira melhor, ou seja, que ele não se via naquele espaço. Para você ver que ainda continua persistindo esse imaginário do começo do século passado. Nós já passamos mais de 100 anos e ele persiste. A gente está falando dessa construção lá atrás da guerra e eu estou falando da construção aqui dentro. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais disso, porque, olha, está difícil desconstruir, né? Concordo plenamente. Eu acho que eu tive a felicidade, eu digo assim, de pertencer a um projeto, né, na periferia de São Paulo, que se chamou Do Campo Limpo ao Sintético, Poesia Sem Miséria, que foi coordenado por Marco Pezão, que é um poeta, né, poeta periférico, que infelizmente já não está conosco. Nós vivemos uma situação lá de ir a uma biblioteca para fazer um sarau. Era uma proposta, dentro desse projeto existia um outro projeto chamado Veia e Ventania, que era transformar as bibliotecas em algo vivo. Aí eles contratavam a gente, quer dizer, quem já tivesse algum trabalho na periferia, eles contratavam a Secretaria da Cultura para a gente ir até a biblioteca e fazer um sarau para as crianças de escolas próximas, por exemplo, no nosso caso foi assim, aproveitarem a biblioteca, né? Assim, se darem conta de que aqueles poemas que a gente, na verdade, pegava um livro, trazia e falava, eles tinham a ver com aquilo que estava lá, quer dizer, com aquele arquivo todo, né? E nós vimos que, a partir desse trabalho que a gente fez durante 4 meses, é que as crianças que eram da escola na frente, a escola, o MF Leonardo Vilas Boas, no Campo Limpo, que era na frente da biblioteca, essas crianças que iam lá uma vez por semana, elas começaram a se interessar pelos livros. E aí elas perguntavam para a moça que ficava lá, que era da biblioteca, se eles podiam ter acesso. Então, eles não sabiam que eles podiam, sim, ser leitores, que eles podiam levar o livro para casa e depois trazer de volta, uma coisa simples, né? Eles tinham 12, 13 anos, 5ª série, 6ª série, e eles não sabiam de uma informação básica, que a escola, por algum motivo, não tinha chegado a participar. Então, eles também achavam que eles não podiam fazer isso. Quando eles se deram conta, porque, claro, havia todo um trabalho com as bibliotecárias, eles acabaram entrando realmente na biblioteca a partir desse trabalho, digamos que é prático, né, oral, vivo, trazer a biblioteca para algo vivo, que é uma coisa que também eu vi que a Pinacoteca tem feito e tal. Então, você precisa não só das instituições, você precisa mudar a mentalidade, senão não adianta, as pessoas não percebem que pertencem, né? Então, acho que eu chamaria atenção para isso, como é importante tornar os aparatos culturais vivos, para as pessoas começarem a participar e a entender que ela é delas também, né? A mesma coisa acontece com as universidades públicas. Muitas vezes as pessoas não entram, não fazem o vestibular da USP, porque eles falam, não, mas eu estudei aqui na periferia, não vou fazer. Isso, houve uma mudança, claro, né? Alguns anos atrás, houve uma mudança em relação a isso, com a questão do Enem, né, e outras formas de você conseguir chegar à universidade pública, mas também havia esse impedimento por não se sentir, né, pessoa capaz de. Isso é muito complicado, né? A gente está, né, nós temos que falar disso, Romilda, e temos que fazer esse tipo de trabalho também, né? Eu acho.
Eu vou aqui ler, aqui a Suzy teve que se ausentar devido a um compromisso, e ela nos parabeniza, né? E antes de seguir ler da Fabíola, se a Fabíola não quiser falar, né, no lugar de eu ler, eu vou pedir as desculpas do embaixador, que ele teve que receber umas pessoas, ele está em representação aqui no Brasil, né? Então ele não pôde estar, mas ele vai ver o vídeo, ele já... A Carolina já me falou que a gravação está aí, ele vai ver o vídeo, né? Fabíola, você quer falar ou eu leio? Bem, você, assim, eu posso falar também, antes de continuar. Oi, Alai, tudo bem? É só uma observação que eu coloquei no bate-papo, a respeito desse papel da universidade, né? Eu trabalho numa fronteira, numa outra fronteira, mas não é numa fronteira hispânica. Eu estou numa fronteira franco-brasileira, e nós temos uma universidade também lá, e tivemos esse problema durante algumas seleções, né? Há vários, assim, há quase 5 anos, nós temos esse problema de abrir seleção para alunos de graduação. A maioria ali é indígena, quilombola, e eles sentem a mesma coisa que vocês estão descrevendo, assim. Eles acham que eles não pertencem àquele lugar. Então, é um trabalho mesmo que nós temos de tentar mostrar a essas pessoas o papel deles ali, né? Então, é só um comentário, assim, bem breve que eu escrevi no bate-papo, né? Quando, assim, lembrei, assim, quando vocês começaram a comentar a respeito da UNILA, né? E de outros lugares que nós temos esse... Eu vou colocar como um problema, eu ainda considero como um problema, porque nós Não como uma enfrentamos questão, né? isso. Nós enfrentamos isso até hoje, né? Sim, e olha, eu estou falando de mim há 40 anos atrás, né, quando eu era pequena. Então, em 40 anos, muita coisa poderia ter sido feita, né? E eu acredito que um passo é esse curso que a Lai está falando. E eu me lembro até hoje, esse dia que eu fui, que era anterior à reforma que o teatro passou. E sabe o que nós fomos ver no teatro? Não. O Guarani. Olha só. Nós fomos ver o Guarani. E a minha pergunta é, olha, eu fui ver como uma escola pública, eu estudava numa escola pública do município de São Paulo. Então, as escolas, tinha esse projeto das escolas do município visitar o teatro, que é municipal. A minha pergunta é, os povos guaranis que moram na cidade de São Paulo, alguma vez tiveram a oportunidade de entrar no teatro municipal e ver o Guarani? Acho que não. Então, né? Então, porque é isso, a gente ainda tem essa questão do Guarani, isso a gente estava comentando no encontro anterior, muito mal resolvida aqui no contexto da cidade de São Paulo mesmo, que é onde nós temos a maior quantidade de representantes desses povos que são originários daqui também. É verdade. Né? Eu acho que a relação que se estabelece com as aldeias, né? Elas poderiam, aldeia, escola, poderiam ser estimuladas, né? Já que existem guaranis aqui em Parelheiros, né? Próximos, muito próximos. E eu não estou dizendo que não haja, eu não sei, né? Mas eu acho que essa questão que a gente tem que pensar nisso, né? Que tipo de extensão universitária, enfim, ou mesmo em outros níveis de ensino, são necessárias para você cultivar o conhecimento, né? E, ao mesmo tempo, a proximidade, né? Trazer à baila essas questões das outras culturas. Né? Eu me lembro que, quando eu estava na UNILA, justamente, eu fazia um trabalho com uma biblioteca chamada Biblioteca da Cidade Nova, que era uma biblioteca de periferia lá. Eu fazia um trabalho com as crianças, ensinando a falar poemas, na verdade. É uma brincadeira, tal, a gente fazia meio na base do jogo, mas eles se apresentavam,
né? Crianças de 7 a 12 anos, mais ou menos. E um dia um dos meninos falou que o índio era preguiçoso. Assim, numa conversa, de repente ele fala uma coisa assim. Eu fiquei tão chocada, porque nessa mesma época eu fazia um trabalho na aldeia Ava Guarani, que era um pouco distante e tal, no Ocoí. E o que nós fizemos? Eu fiz um projeto piloto, fui até a aldeia, conversei, eu conhecia, né, o xamã, conheci algumas pessoas lá, o cacique, e falei com uma pessoa que era uma espécie de professor das crianças, né? Ele era um instrutor, assim, ensinava a dança, ensinava jogos, e acabei falando com ele e perguntei se eles achavam melhor que eu trouxesse as crianças desse grupo para a aldeia ou se ele iria com o grupo dele. E eles acharam melhor eles irem para a periferia. E aí eu fiz até um vídeo, só que o vídeo ficou tão escuro que acho que eu nem divulguei muito, porque teria que fazer todo um tratamento aí do vídeo, mas eles foram para lá, eu os levei, e foi maravilhoso, porque aí os próprios meninos eles se apresentaram também para os indígenas, cantando um rap, né, de um grupo guarani, falando um pouco em guarani, um estribilho, assim, tal, e foi muito bonito, porque as crianças brincaram, né, cantando como ele fazia com as crianças indígenas. Foi feito com os meninos da periferia, ou seja, aquilo eu tenho certeza que transformou a visão desse garoto, que, claro, tinha ouvido por parte de algum adulto. Eu não sei se é ouvido, sabe, Amari, porque isso está presente em material didático. Não só está presente em material didático, porque é a visão de alguns, eu vou colocar entre aspas, historiadores, que estão aí no marco do que é algum tipo de material didático que é distribuído em escolas. Gente. É distribuído em escolas a partir da seleção do quê? Do Estado. Nossa. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério, por quê? Porque você tem todo esse arcabouço de formação do imaginário. Não é nem formação, é isso que eu estou falando, sequestro do imaginário, né? Sequestro do imaginário, que é o que as piadinhas que a gente ouve, por exemplo, quando uma pessoa fala de alguma nacionalidade ou de algum indígena e chama o outro, né, de alguma palavra relacionada a uma etnia ou uma sociedade e tal, isso daí se transforma em pejorativo. Isso, exatamente. Né? Então, aí que está uma questão, um estigma que a gente tem muito o que fazer, e acredito que esse tipo de curso que você acabou sendo uma das pessoas precursoras a montá-lo, contribuiria muito, né? E quando a Fabiola fala aqui do que está acontecendo lá na outra fronteira, que é igual, olha, ela está lá no Oiapoque, do Oiapoque ao Chuí, é igual, como eles conseguiram fazer isso? É verdade. Tirar o lugar de pertencimento das pessoas. Isso, exato. Que absurdo. Eu acho que é muita coisa a ser feita, né? A gente precisa pensar, claro, em alguma coisa, né? Mas é algo que nos deixa, assim, né, numa dificuldade, mas é justamente pensando nesse sequestro do imaginário que a gente pode fazer algo que seja contra isso, né? Porque se você não pensar, né, se você não achar que isso é importante, vai continuar assim. Então, a gente precisa tomar um pouco as rédeas do nosso cotidiano, né? Eu acho, nesse sentido de que não, o grande problema nosso no Brasil são os 95% de TV que as pessoas fazem o que querem, né? Não tem uma política mínima não é de controle, mas de abertura para outras televisões que não sejam apenas uma delas, que é a monopolizadora, né? Ou quase 2 ou 3, né?
e além das evangélicas. Mas eu digo que o grande problema é transformar essa coisa que vem pela televisão em outros meios, né? A gente precisa usar outros meios que possam, pelo menos, criar um conflito aí. E é através desse conflito de discurso que a pessoa tem que aprender também a tratar de ver, né? Que, olha, através do conflito é que você acaba vendo quais são os pontos de vista, né? E tendo atenção e buscar, né, o que é. Né? Exatamente. Eu acho. Tá. Vamos ver se alguém tem mais alguma outra pergunta aqui. A Luizete estava perguntando com relação às gravações, né? Tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está gravando e está deixando disponível, né? Desde a primeira aula até a última, a gente vai deixar disponível, porque é um material riquíssimo, né? É riquíssimo. A gente teve a participação de vários especialistas, né? Inclusive da professora Villagra, que é uma especialista em bilinguismo guarani, né? A professora Villagra, que foi professora da ministra de Políticas Linguísticas, né? Como sabemos aqui, temos a aula também da professora, e vamos ter muitas outras aqui sobre as questões históricas, inclusive uma delas é sobre esta que você abordou aqui, que foi a Grande Guerra, né? A Guerra Grande, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre esse seu trabalho desse livro? Alain, só para dar uma palhinha para a gente? Claro. Porque, e aí depois, no final você fala qual é a editora, por favor, e onde a gente pode adquirir, porque ainda está dando para comprar um livrinho, ou outro por mês. Então, esse livro ele foi feito pela Pedro e João, São Carlos, né? E eu acho que eles vendem também o e-book. Tá? Vendem não, eu acho que é gratuito, o e-book. Tá? Teria que pedir. Então, qual é o título? Só vamos lá. É o Corpo da Guerra contra o Paraguai. Tá. O Corpo da Guerra contra o Paraguai. Contra o Paraguai, a partir dessa visão de Ronaldo León Núñez, que escreveu um livro que eu acabei de ler, eu fiz questão de ler, acho que eu já falei dele, né? Esse livro aqui, da Guerra contra o Paraguai em Debate. Ele me levou a usar esse contra, porque eu achei que eu concordei com ele em relação à forma de se intitular a guerra, né? A Guerra do Paraguai parece que é o Paraguai que está fazendo guerra contra os três. Olha, é melhor pensar o contrário, né? Que são 3 contra 1. Então, eu falo disso. O corpo, essa ideia de corpo é um material simbólico, né? Que a gente pode usar no sentido de que pensar que cada tempo e cada sociedade tem o seu corpo. E quando você tem uma guerra, você tem esses conflitos de corpos, né? E pelo menos numa guerra como a do século XIX. Hoje, nós podemos dizer, não, mas é o drone que vai lançar a bomba, etc. Tá, mas eu estou falando dessa guerra do século XIX, portanto, é o corpo. E esse corpo, ele significa, ele tem um sentido que se diferencia conforme o papel, a posição do sujeito, né? Nós temos o corpo aliado, o corpo afrodescendente, o corpo afro-brasileiro e o corpo guarani, o corpo que é chamado de mala, que é o corpo feminino, o corpo inimigo, como é que o aliado vê o próprio paraguaio, já que eles falam de alguma forma o espanhol, né, ou tem pelo menos essa possibilidade de se relacionar. Então, assim, todos esses elementos ligados ao conflito de uma guerra aparece a partir do estudo desses corpos que, por sua vez, têm diários, né, cartas. Então, pode ser, por exemplo, o corpo da guerra contra o Paraguai pode ser um romance, como é o caso
do Manuel Gálvez, que é um autor de uma trilogia que é posterior à guerra, que é na época em que a Argentina está nadando na modernização do século XX já, 1928, 29, é uma trilogia que aparece de um autor que pretende ver a guerra como algo benéfico, né, e na verdade porque a Argentina acaba surrupiando uma parte do Chaco, né, do território paraguaio do Chaco, enquanto que o Brasil surrupia, ou seja, consegue aquela parte do Mato Grosso, que era um território em disputa, né? Então, a gente tem esses elementos sendo, de alguma forma, confrontados, né? Essa ideia de confronto a partir do material simbólico, seja uma pintura do Pedro Américo, uma pintura que eram os ufanistas, os pintores do rei, né? Do Victor Meirelles, né? Seja também pelo lado paraguaio, lembrar do Cabichuí, que eram os jornais do fronte paraguaio, que, em geral, usavam do humor, né, para de alguma forma, reduzir a luta, né, reduzir não a luta, mas a força, o fato de que eles estavam lutando contra 3 países, né? Então, a forma como eles encontraram de usar o humor, a jocosidade, né, para, de alguma forma, liberar a força deles, que era, muitas vezes, através de um inseto, como o cabichuí, que era um inseto pequenininho, mas que picava de um jeito que podia causar muito dano. Então, eles faziam gozações, ou, né, ironizavam, satirizavam a ideia do balão aerostático, que era uma espécie de drone antigo, que os brasileiros compraram e usavam na guerra. Então, eles faziam brincadeiras com esse tipo de coisa, ou seja, o que era moderno para o Brasil, né, na verdade, para eles era uma bobagem, e eles brincavam com isso, a partir até da ideia de corpo deles. É muito, muito legal essa ideia de que eu tento pensar né, justamente nesses imaginários, né, a partir de como situar as posições do corpo. Por exemplo, tudo não, mas a grande maioria das imagens do Paraguai em relação ao Brasil era dos cambá, eram dos afrodescendentes. Por quê, né? E a mesma coisa acontecia do lado dos aliados, tudo era bárbaro, guarani, algo que era selvagem, né? E então era a civilização contra a barbárie. Todos esses elementos acabam sendo explorados, né, nesses textos, né? E, enfim, além disso, o 4º capítulo, o último capítulo, eu trato das malas. O que eram as malas? As mulheres, né? As mulheres que eram levadas muitas vezes com o soldado, eles levavam juntos, porque se elas ficassem onde elas estivessem, provavelmente elas não teriam comida, então elas iam. Só que elas iam nas condições mais precárias possíveis, né? E, às vezes, elas acabavam lutando também, porque era necessário, né, a defesa delas. E apareciam, às vezes, no Toné, né, nos escritos do Visconde de Toné, apareciam lá as malas, as mulheres que, de alguma forma, às vezes até matavam ou lutavam nas batalhas, né? Enfim, eu acho que esse livro ele tem essa proposta de desconstrução, né, dessa guerra, que eu acho que, de fato, envergonha quem é brasileiro, porque foi uma
atitude inicial, né, bélica, bastante questionável, porque antes dos paraguaios entrarem ou invadirem o Mato Grosso, houve muitas propostas do Solano Lopes de servir como mediador na questão paraguaia. Na verdade, essa questão é que detonou realmente a guerra, porque eles não foram, o Solano Lopes não foi levado em consideração, não se respondeu para ele, né, em relação a a proposta que ele fazia, e, pelo contrário, o Brasil invadiu o Uruguai para que o Venâncio Flores tomasse o poder. Né? Havia um governo eleito, Bernardo Berro, e esse presidente foi deposto pelo Venâncio Flores, que era um daqueles, digamos, aqueles grupos que eram uma espécie de exércitos, né, mini-exércitos que eram regionais e que pretenderam, então, tomar o poder, e o Brasil ajudou nisso, né, invadiu para ajudar o Venâncio Flores. E isto foi contra a ideia do Solano Lopes, que queria fazer uma mediação política. Então, quando se fala, mas o Solano Lopes é que invadiu o Brasil, tá, mas o que o Brasil fez antes, em termos diplomáticos? Simplesmente se negou a responder, que é uma coisa mínima de respeito ao outro, resposta, né, uma resposta a alguma coisa que a pessoa escreva. Então, tudo isso eu acho que merece que a gente repense essa guerra, porque as relações entre o Brasil e Uruguai, e o Paraguai, né, elas se mantiveram por causa também da ditadura e de outros elementos aí que até hoje ela reverbera, né, e reverbera até mesmo na UNILA. Estive lá semana passada, e um curso que é esse de mediação cultural, tem um único estrangeiro. Quando a UNILA foi pensada e criada, havia a liberdade de que as pessoas de outros países latino-americanos poderiam, sim, fazer concurso, né? Mas com as transformações das universidades no Brasil, nesses últimos anos, isso começou a ficar complicado, né? Então, nós temos hoje um professor que é o único estrangeiro, paraguaio, nesse curso, e que ele está sendo, de alguma forma, se sentindo perseguido pela reitoria da universidade, que não permite que ele, que fez um concurso para trabalhar nesse curso, dê aula nesse curso. Então, sabe, coisas assim, autoritárias que nos levam a repensar o que está acontecendo, né, e por que até hoje nós temos esse tipo de discriminação. Isso que você fala é muito sério, e me vem à mente as outras relações, né, que você estava trazendo à baila, né, que durante todo esse contexto, né, o Brasil se une militarmente, né, ele vai se unindo militarmente, ele volta a se unir militarmente apenas com o Paraguai, quando o Paraguai passa por um mesmo sistema de militarização em seu Estado, né? E aí ele se une à Argentina, porque a Argentina está passando também por um período de militarização do seu Estado, né? Agora, as relações realmente amistosas, né, se cria durante esse período, né, uma ponte da amizade, que a gente sabe que de ponte de amizade não tem muita coisa ali, né, e não fomenta, sim. Operação Condor, né? Exato. Na verdade, essa ponte da amizade foi isso, né? Como reunir forças militares contra... Exatamente, a estigmação desses corpos que você está trabalhando lá atrás, nessa primeira contenda aí, emblemática, né? Então, essa operação militar exatamente faz parte desse contexto de extinção desses corpos, né? Desses corpos que politicamente não são
de interesse dos que estão coordenando as relações de poder, né? Então, isso é algo extremamente importante que a gente traga, né, à memória, para que fique claro que essa ponte, ela representa uma cicatriz, né, dentro desse contexto histórico, né, que ela não representa uma amizade que não seja um conluio dessas forças militares, né. Espera um pouquinho que o seu microfone parece estar fechado. Em 1964, que seria o momento para analisar o que tinha acontecido. Esse momento que não foi feito, né, e que a gente hoje, eu acho que perde muito por isso, porque essa guerra ainda não, ela não é conhecida pelos brasileiros, né? Ela não é conhecida, e é algo que é a nossa imagem em relação aos vizinhos, e se as pessoas não têm consciência do que nós representamos para o outro, para aquilo que realmente ficou dessa memória complexa, né, difícil, eu acho que a gente não consegue fazer encontros que realmente cheguem a um denominador comum, a uma esfera de amizade e tal. Nós precisamos fazer muito para que isso se transforme, né? E eu acho que isso tem a ver com o nosso passado e tem a ver com as lacunas que a gente sofre, né? Lacunas que vêm do final da ditadura no Brasil, quando a anistia foi dada, foi requisitada pelo Figueiredo e foi aceita pelo Congresso, e nada se transformou, na verdade, a não ser os torturadores não terem uma punição, né? Então, nós não tivemos, ficou um pedaço da nossa história, e aí um vácuo para as novas gerações. Isso, agora nós estamos vendo o que significa isso, né? Que é diferente. E houve uma deformação nessa que seria a formação dos que deveriam ensinar dentro da sala de aula, né? Chegando a esse ponto que você falou de ver o indígena como um preguiçoso. É lamentável, de fato. Alai, poderíamos ficar aqui a tarde inteira, mas já estamos chegando ao final. Eu vou agradecer imensamente. Gente, a Alai passou por um período delicado de saúde, né? Mas agora eu, assim, estou feliz em vê-la bem, né? Ela me deixou preocupada, né? Ela está super bem, e aí bem ao ponto de estar publicando artigos e livros que serão referência para muitos daqui para frente, para a gente refazer toda essa trajetória muito mal contada, muito mal pensada, muito mal difundida sobre o nosso lastro histórico e cultural, né? Lai, mais uma vez, muito obrigada. E volte aqui mais vezes, né? Ah, sim, Fabiola, concordo, maravilhosa a Lai. Outra vez o microfone. Aí, eu queria agradecer, Romilda, porque graças ao seu trabalho, né, esse seu projeto, graças à oportunidade que eu tive de te conhecer, é que eu estou ainda existindo de forma um pouco mais real, né? Porque nós, a partir do momento que você se aposenta, mesmo que a gente continue a trabalhar, as pessoas se esquecem um pouco da gente. Não, assim imagina esquecer da Lai, impossível. E aí eu agradeço muito, para mim é uma grande satisfação, e conhecimento só existe quando você reparte, né? Exato. Compartilha. Então, é isso, gente. Eu agradeço muito ao Domingo Aguilera, ao Caro Ramírez Molinas, Sayuri, Fabiola, Ileana. São as pessoas que ficaram até o final, e depois vai ter gente vendo o vídeo, viu? Gente que não pôde estar, e vai ter todo mundo aí que não pode estar aqui presente. Tá. Eu sei que eu sou meio atabalhoada, assim, mas sei lá, a gente pode continuar conversando. É só me mandar um e-mail, ou mesmo a Romilda passe os meus endereços. Outra vez deu uma falhadinha, Lai, vamos lá. Ainda bem que está no final, né?
nos agradecimentos que tenha essa falha. Um prazer em fazer alguma pergunta, alguma coisa, entre em contato comigo. A Romilda tem meus e-mail e meu celular, tá? Perfeito. Ah, lá, eu deixei disponível também aquele artigo que você enviou, que foi publicado este mês, deixei lá na plataforma, Tá certo. e também lá tem o link para ver aquele documentário filme que você fez sobre ali o Guarani, tá? Que está belíssimo, Tá belíssimo. É só o roteiro, viu, gente? A direção é da Clarice Knoll. Então, Ah, não, mas o roteiro e a ideia inicial parte de você, pelo amor de Deus, né? tá bom. No Muito outro momento, obrigada, hein, Romilda? Eu vou ver se eu agradeço. venho em alguma coisa, principalmente sobre a guerra. Eu quero ver. O próximo vai ser sobre a Guerra do Paraguai, a visão do Paraguai, e, em seguida, o professor da UNB vai trazer a visão do Brasil, e a gente vai ver essa questão desse conflito, inclusive discursivo, que é muito interessante a gente estar bem antenado nisso. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigada. Gente, até a próxima quinta-feira. Tchau, Luizete. Tchau, Fabiola. Tchau, todo mundo.